Aqui perto de vocês, porque eu gostaria que vocês conhecessem um brasileiro que está fazendo o possível para consertar o nosso país. Uma pessoa que vocês conhecem, vocês têm visto nos jornais, têm visto nas emissoras de televisão, e ele fez questão de vir ao programa para conversar com o público que me assiste e para conversar com as senhoras donas de casa, com os chefes de família, com os trabalhadores e também com as minhas colegas de trabalho. Vamos então saudar, vamos dar as nossas boas-vindas ao ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Pode entrar. Ministro Fernando Henrique Cardoso. Bem, ministro. Bom, eu presumo que a maior parte de vocês não conhecia o ministro pessoalmente, não é verdade? É possível que algum vai ter conhecido já. Pessoalmente? Quem sabe andando pelas vilas, por São Paulo, pelas ruas, será que ninguém nunca, não cruzei nenhuma? Quem sabe, né? Bem, mas de qualquer forma, nós estamos tendo o prazer de receber no programa Silvio Santos, o ministro Fernando Henrique Cardoso, que veio de Brasília para conversar comigo, para conversar com vocês e para conversar com os telespectadores. Ministro, o senhor sabe que eu tenho aqui mais também a mim, mas pergunto para os seus chefes. Como é que é, chefe? Como é que vai ser o meu salário? Eu vou perder alguma coisa com a URV? Eu não vou perder nada. Aqui o SBT até hoje não me paga salário. Mas os meus funcionários perguntam se eles vão perder alguma coisa com a URV. O que o senhor acha, ministro? Vão perder? Olha, primeiro unidade real de valor. Por quê? Porque quer dizer exatamente que ninguém vai perder. A gente pensa que ganha um montão de dinheiro, mas quando vai comprar, o montão sumiu. Porque a inflação corrói o salário. É sorvete no asfalto, quente, desaparece o salário, né? Então, essa URV é uma maneira de você não perder, porque eu vou definir o salário fixo em URV, em URV, né? Sim, sim. Vamos supor que você ganhe 100 URVs, né? Essas 100 URVs vão ser sempre 100 URVs. A inflação vai derretendo o dinheiro. Quando você recebe, que é um mês depois do começar o mês, né? 30 dias depois, esses 100 cruzeiros, por causa da inflação, já viraram 60. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Em vez de 100, é 60. Com a URV, quando você for receber, o seu 100 vale 100 mesmo. Ou seja, como há inflação, em vez de você receber 100, você vai receber 140, digamos. Se você for de 40. Certo. Isso compensa a perda do valor do dinheiro. Então, essa é a principal vantagem da URV. A pessoa não tem que estar se preocupando mais se o preço subiu. Subiu, o salário subiu junto. Tem que estar se preocupando. Por quê? Porque não é correto você... Aí muita gente explora e aumenta toda hora o preço. Então, você tem que olhar e não entrar no mês no mesmo nível que ele era antes da subida de preço. É isso. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu acho que dentre as pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo, algumas pessoas trabalham. Então, quer dizer que vamos supor que eu fosse... Vamos supor que você ganhasse salário mínimo. Não, vamos dizer um pouquinho mais, para poder arredondar, um pouquinho mais. Se não ganhar nada, eu estou dando salário mínimo para ele. Não ganho nada no SBT, eu ganho em outras empresas. Mas vamos supor que eu fosse contratado. Antes da URV, a pessoa ganhava 100 cruzeiros. Então, era contratada para ganhar 100. Então, uma empregada doméstica, por exemplo, ela chega na minha casa, eu digo para ela, olha, fulana, você vai ganhar 100 cruzeiros. Como hoje é dia 1º, então ela sabe que está ganhando 100. Só que quando eu vou pagar para ela no dia 30, eu vou puxar uma nota de 100 e dar para ela. Isso. Agora, acontece que aquela nota, ela recebe os 100, mas não vale 100, vale 60. É isso. Bom, agora uma outra coisa. Com a unidade real de valor, eu vou chegar perto da empregada e dizer, olha, você vai ganhar 100 cruzeiros. Acontece que se a inflação for de 40, no final do mês, ela não vai receber só os 100, ela vai receber 140. Agora, também, pelo que eu entendi, se o feijão, no dia 1º do mês, está custando 140, só que quando eu ganhava 100 e recebia 60, eu recebia 60 e o feijão estava custando 140. Agora não, agora eu estou ganhando, eu fui contratado por 100, o feijão está subindo, o meu salário também está subindo. Quando terminar o mês, eu tenho 140 e o feijão continua custando 140. Então, eu vou poder comprar um feijão, recebo 140 e compro 1 quilo de feijão que custa 140. Antes, não. Antes eu ganhava 100
Quando eu ia comprar o feijão estava custando 140, eu não podia comprar o feijão. Então é isso. Isso é a unidade real de valor. É real mesmo, né? Agora você veja, isso não quer dizer que não haja exploração de preço. Sim. Tem alguns que, em vez de botar 140 no feijão, vão tentar botar 150, 160 acima da inflação. Claro. Esse é que nós vamos ter que brigar com eles. Aí é o seguinte, se for feijão, que feijão às vezes está na época do plantio, você, quando está na safra, quando oferece o feijão para o pessoal, aí que é agrícola que sobe e desce. Tem outros que são produtos feitos pela indústria, que são mais estáveis. Quando às vezes são poucas indústrias que produzem, a gente chama oligopólio, quando há poucas que produzem, elas podem subir o preço e manter lá em cima, não baixar. Aí o governo tem que entrar. Então, nessa medida provisória que nós fizemos, a URV, deu também poder para o governo chamar esse pessoal e dizer, ó, negativo, você subiu acima da inflação, vamos acertar isso? Porque... Então vamos dar um exemplo aqui para ver se eu entendi. Quer dizer, vamos dar um exemplo no sapato. Sim. Um sapato que não é uma coisa... Sapato não é oligopólio. Mas enfim... Ok, mas o sapato não é oligopólio. Vamos supor que fosse só três fábricas. Vamos supor que só três pessoas fizessem sapato. Isso. Certo? Então, o que acontece? Como só três pessoas fazem sapato, um faz o sapato, o outro faz o sapato, o outro faz o sapato, os três se reúnem e dizem assim, olha, nós três que só fazemos sapato, ninguém mais faz sapato, então nós vamos fazer uma coisa, esse mês o nosso sapato que está custando 100, a inflação foi de 40, ele deveria custar 140, mas como somos só nós três, nós combinamos aqui, o nosso sapato vai custar 170. Então aí eles passam o sapato por 170. Agora, eu sei que se a inflação foi 40 e eu tinha que receber 100, recebi 140, eu vou comprar o par de sapato, ele deveria custar 140. Se ele está custando 170, eu estou sendo roubado. Quer dizer, aqueles três se juntaram para me roubar. E como eles se juntaram para me roubar, o governo vai chamar os três e vai dizer assim, o que está havendo? Vocês três se juntaram para roubar o pessoal que não pode pagar? Não. Ou vocês voltam a vender o sapato por 140, ou então nós vamos ter que fazer alguma coisa para que vocês não roubem da maneira como estão roubando. É isso? É isso mesmo. Que alguma coisa nós podemos fazer? Em primeiro lugar, nós podemos dizer, olha, tem sapato lá fora, produzido lá fora, digamos na Espanha, que sai mais barato que o daqui. Se você não baixar o preço, eu diminuo o imposto que eu cobro de importação e os espanhóis vêm e inundam o mercado, baixando o preço. Aí esse diálogo, essa conversa é com os três. Olha, se vocês não querem baixar para 140, porque vocês são três e nós do governo não queremos impor a vocês essa obrigação, nós vamos comprar sapatos da Espanha que são tão bons quanto os de vocês e vamos fazer com que os espanhóis vendam o sapato espanhol aqui por 120. Aí vocês vão ter que fechar as três fábricas porque ninguém vai comprar o sapato de vocês. É isso. É isso, eles vão preferir baixar o preço. É isso que é o oligopólio, mais ou menos. É isso, mais ou menos. Agora, uma outra coisa que também aflige o povo é a questão do aluguel. Sim. A gente vê tanta gente dizendo assim, eu não sei o que eu vou fazer porque eu estava pagando de aluguel 100 cruzeiros e agora eu estou pagando, mandaram uma carta para mim que eu vou pagar 200 cruzeiros de aluguel. Eu vou ter que mudar de... O aluguel vai ficar parado durante um ano. É isso. É o seguinte, quando você vai alugar uma casa nova, ou um quarto que seja, o que a pessoa, o proprietário faz? O senhorio. Ele diz, olha, como tem inflação, vamos no primeiro mês botar lá em cima, porque depois a inflação vai comer o aluguel. Então, no primeiro mês eu vou cobrar 100, porque eu sei que no segundo, com 40%, é lá em cima, muito lá em cima. E agora, com a URV, tem que ser outra regra. O inquilino e o proprietário tem que combinar o seguinte, olha, não vai ser 100, nem vai ser 30, vai ser 55, digamos. Vai ser um pouco a média, que vai ser fixada em URV. O jornal diz qual é a relação de uma coisa com a outra. Aí, digamos, 55 URVs. Vai ser 55 URVs durante um ano e não pode mudar. Não tem isso de subir ou baixar. Enquanto tiver mais cruzeiros, mas o seu salário também está subindo, na mesma proporção do URV. Mas aí, de 100 cruzeiros e ganhava um ordenado de 200. Isso. Então, ele recebia 200, pagava 100. Isso. No mês seguinte, ele recebia, digamos, 240 e pagava 100. Aí o proprietário, para não acontecer isso, ele não alugava a casa por 100, alugava por 1.000. Isso. Por 1.000, ele não alugava. Agora, deixava fechada a casa. Exato. Agora, hoje não. Hoje ele vai alugar, digamos, por 60 e eu vou ganhar 100. Então, no final do mês, eu recebo
100, pago 60. Isso durante um ano, eu recebo 100, pago 60. Então, eu sempre vou ficar tranquilo com relação ao aluguel. Se eu ganho 100 e pago 60 de aluguel, eu sei que... Aluguel de uma maneira mais constante. Porque qual é o grande problema que nós temos com a inflação? É que ninguém sabe quanto vale as coisas. Um vai lá e pede por um par de sapato, coitado do sapato, vou deixar o sapato, por uma geladeira, 20 mil. O outro, no mês seguinte, chega lá e 37 mil. E você está ganhando 55 mil. É muito zero. É muita confusão na cabeça. Até que vai chegar o momento, que não vai demorar muito tempo, alguns meses, não sei quantos, que nós vamos dizer, não, agora vai mudar. A URV é como se fosse o casulo que nasce a mariposa depois, não é isso? Bom, chega um momento que vai nascer uma nova moeda, é o real. Quando chegar o real, aí é como se fosse o franco, o dólar, né? Não, acaba a inflação. Eu não vou explicar, é complicado como é que a gente vai acabar. E não é nenhuma marca de valor, a URV é para a população ir se acostumando, que mesmo o cruzeiro estando variando, que as coisas têm que ter o mesmo valor relativo. Porque quando chegar a nova moeda, quando você for subir de um real para 1,2, R$1,20, opa, que é isso? 20 centavos é muito. Hoje, cabeça de um novo jeito. O Brasil levou muitas décadas com a inflação. Agora a gente tem que se acostumando aos poucos com uma economia que não tem a inflação. Na inflação, tudo é confuso, tem muita roubalheira. Se tu põe o preço lá em cima, foi a inflação, e já pôs acima da inflação. Quando chegar na hora do real, como já agora, quando a gente pensa em o relativo das coisas, é proporcional. Hoje, você às vezes compra uma coisa, foi caríssimo, outro foi baratíssimo. De repente sai, sei lá, uma geladeira sai mais barata do que uma, sei lá, uma comida muito boa. Não pode, tem que ter proporção. Ministro, pelo que eu estou entendendo, quando a moeda for... A moça vai na farmácia e compra um batom e paga por esse batom R$2, admitindo-se que haja uma inflação, ainda admitindo-se, porque a gente vai torcer para não haver, mas admitindo-se que haja uma inflação de 40%, no mês seguinte, aquele batom só poderá custar R$2,80. Havendo uma inflação de 40, R$2,80. Se ela chegar na farmácia e o farmacêutico disser que aquele batom está custando R$3 no mês passado, e agora foi 40, eu tenho que pagar R$2,80. O senhor está me cobrando por R$2,80 ou até por R$2,70. Então, aí vai haver mais facilidade para o freguês dizer não quando ele acha que está sendo ludibriado pelo comerciante. Agora, com relação ao URV, é praticamente a mesma coisa. Se uma geladeira hoje custa 10 URV, uma geladeira custa 10 URV, se no mês e aí é o URV, e se a URV, digamos, hoje está custando um cruzeiro, então a geladeira hoje está custando 10 cruzeiros, 10 URV. Se houve uma inflação de 40%, no mês que vem, esta geladeira deveria estar custando 14 URV. Não, 10 URV, mas valendo em cruzeiros... Em vez de 10, 14 cruzeiros. Exatamente. Então, 10, ela vai continuar custando 10 URV e valendo 14. Tem que se pensar... por acaso ela custar mais de 10, mais barato. É isso aí. Quer dizer... tem que, então, pensar na URV já dessa maneira, uma coisa estável, como se fosse o real já. Então, uma geladeira custa 10 URV, não tem por que passar no outro mês para 11 URV. Justifica, senão fica em 10 URV, mesmo que cruzeiro seja mais. Ministro, então a coisa mais fácil para que nós possamos aprender a lidar com o URV, a gente não pode fazer um comentário com coisas assim que custem menos de 600 cruzeiros. Hoje, por exemplo, uma URV está custando quanto? Hoje? Hoje é $1, mais ou menos. É okay, 640... vamos dar um exemplo de que hoje uma URV... 647 cruzeiros. Vamos 600 para facilitar. Vamos facilitar. Hoje uma URV é 600. Então, se você vai comprar um rádio... Aí você chega numa loja que vende rádios e pergunta quanto é esse rádio. Esse mês eu não tenho dinheiro, mas eu sei que hoje custava 10 URV, que eram 6 mil cruzeiros. Aí eu volto no mês que vem, aquele rádio, se a inflação foi de 40%, ele pode estar custando no máximo 8.400, que continuam sendo as 10 URV. Se aquele rádio está custando 8.600, não, eu não vou comprar aquele rádio mais, porque o comerciante está me vendendo mais caro. Porque... Vai no vizinho, vai no comerciante ao lado, ver qual é o preço. Então o comércio continua sendo livre, é que nós é que temos que nos habituar a fazer a conta de quanto custa em URV, para que quando nós formos comprar, termos que pagar em cruzeiro real. Isso mesmo. Agora deixa eu dar uma outra informação. Quem ganha salário por dia
Tem que prestar atenção, porque não pode dizer, meu salário vai ser de, digamos, 50 cruzeiros. Não. Quanto vale 50 cruzeiros? Em URV. Vamos supor que valha 2 URVs. Então, quando essa pessoa for receber daqui a 10 dias, essas 2 URVs já não são só 50, não. É 50 mais a inflação daqueles 10 dias que está medida em URV. Então, a pessoa que supõe uma empregada doméstica, que é diarista, ela não vai cobrar todo dia a mesma coisa, não. Ela vai dizer, olha, é uma URV, digamos. Essa uma URV vai, quando a inflação, cada dia que sobe a inflação, sobe o que ela recebe em cruzeiro. Ela está garantida contra a inflação. Isso é muito importante. Para o aposentado nem se fala. Porque o aposentado recebe muitas vezes no dia 5, no dia 10, no dia 12 do outro mês. Então ele não vai receber, por exemplo, pega o salário mínimo, que está hoje em 55 mil cruzeiros. Se for para receber no dia 1º no mês seguinte, que é abril, ele vai valer, se for inflação de 40%, 58 mil. Se ele for receber no dia 5, vai ser 62 mil. Se ele for receber no dia 15, é 70 salário. Quer dizer, subiu o preço, mas o salário subiu junto. Então, pela primeira vez no Brasil, foi possível, nós fazemos uma proposta em que o trabalhador não perde, o assalariado não perde, ele está protegido inteiramente contra a inflação. Isso antes de nós acabarmos com a inflação. Mesmo antes de acabar com a inflação, como eu não posso fazer mais do que isso, pelo menos o salário está garantido. E o salário não está congelado. Outro engano que as pessoas pensam. O governo não está congelando o salário. Quer dizer, na database, o trabalhador pode discutir e pode ganhar mais. Não há nenhum congelamento. Nós fizemos apenas uma transferência na média para dar o ponto de partida. Por isso não tem nem preço e nem salário congelado. E preço e salário vão subir juntos daqui para frente. Bem, então, o que nós ganhamos com a URV é que nestes últimos 20 anos nunca houve um plano, nunca houve um processo. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, creio eu, se a inflação aumenta, o salário aumenta. E não aumenta a cada 15 dias, nem a cada semana. Aumenta diariamente. Uma faxineira que hoje, dia 1º, ela vai fazer uma faxina e recebe 100 cruzeiros. Se ela for fazer uma faxina daqui a 15 dias, ela vai receber 120 cruzeiros. Exatamente. Se ela for fazer na mesma casa, a mesma faxina, daqui a 30 dias, ela vai receber 140 cruzeiros. Se a inflação for 40%. Exatamente, é isso. É isso. Ok? E o governo vai também vai fiscalizar as pessoas que abusam e vai também manter as suas tarifas dentro do salário. Não vai poder o preço, a tarifa, subir acima da inflação. Bem, agora, para que nós terminemos esse bate-papo, o senhor pessoalmente acredita que com esse plano e com a colaboração de todos, nós tenhamos possibilidades de reduzir muito a inflação? Olha, de acordo com a nossa programação, ela vai lá para baixo. Quando nós criamos o real, a nova moeda, ela fixa, estável na URV, né? Porque não pode ser de repente, eu não posso pegar um com salário lá em cima, outro lá embaixo, tem que chegar às médias, os aluguéis, um lá em cima, outro lá embaixo, tem que chegar às médias, tem que dar um tempo para a população, para o povo entender. É a primeira vez que se faz um programa em que não é o ministro que vai dizer, hoje vai ser assim. Não, a população tem que ir entendendo, tem que absorver, leva tempo. Mas assim que a gente perceber que está maduro, que todo mundo já está funcionando com a URV, aí eu tenho meio de fazer a inflação cair assim, de picada. Ministro, mas o senhor tem ido à televisão, o senhor tem conversado com os jornalistas. Então, o seu principal objetivo, quer dizer, o que o ministro deseja, o que nós brasileiros que zelamos pela nossa pátria desejamos, é que você nos faça um favor. Veja quanto custam as coisas, mas veja em cruzeiros e transforme imediatamente em um URV. Essa é a primeira lição da cartilha. Veja quanto você está pagando por qualquer coisa, por uma gravata, por 1 quilo de feijão, por uma roupa, por uma saia, por um corte de cabelo. Veja quanto você está pagando em cruzeiros e transforme imediatamente em URV. Se você fizer isso, nós já passamos do 1º para o 2º ano. É isso aí. É isso? Está aprovado. Vamos sair por aqui e faça o voto que dê certo. Faça o voto que dê certo. Faça o voto que dê certo e daqui a pouco nós voltamos.